Olá, você que chegou aqui, que bom ter você com a gente. A gente vai estar começando hoje, né, uma série de vídeos, de aulas que a gente vai ter, baseados no livro de Benjamin Kitt. A gente comentou lá no Instagram, tá dando para ver aí bem, A Glória de uma Igreja Verdadeira. Bom, eu citei lá no Instagram que esse livro ele é bastante importante, que todo cristão ele deveria ler ele, né? Se aprofundar, estudar esse livro. Apesar de ser um livro de uma denominação específica, né? Benjamin era um batista, mas é importante, foi importante para o tempo dele, e eu acredito que continua ainda nos tempos de hoje sendo importante para a gente. E você vai descobrir isso a partir dessa primeira aula, dessa primeira conversa que a gente vai ter, onde a gente vai comentar o primeiro capítulo do livro, que tem como o título, se eu abrir bem aqui para a gente poder mostrar para vocês, tem como título Sobre uma Igreja Evangélica Verdadeira e Ordenada. Tá? Então vamos iniciar? Esse é o primeiro vídeo dessa série de aulas baseados, né, no livro de Benjamin Kitt, A Glória de uma Igreja Verdadeira. E que bom ter você com a gente aqui. Acho que é importante a gente começar falando sobre quem era ele, né, para a gente saber de fato o que estava acontecendo quando ele escreveu o livro, por que ele escreveu esse livro, tá? Então, o que foi Benjamin Kitt? Benjamin Kitt foi um pastor batista particular. Se você não sabe, existiam duas classificações de batistas no século XVII, que eram os batistas gerais e os batistas particulares. Os batistas particulares, como foi Benjamin Kitt, defendiam alguns pontos importantes do que diz respeito ao calvinismo, né? Então eles são batistas reformados. Benjamin Kitt era esse batista pastor reformado. Ele foi um dos principais líderes, por sinal, batistas, né, após a reforma puritana na Inglaterra. Quem foi ele? Ele nasceu no ano de 1640 na Inglaterra e morreu em 1704. E ele viveu durante um período de pós-guerra civil inglesa sob perseguições a dissidentes da igreja anglicana. Tá? E por quê? Benjamin Kitt é uma figura importante, foi uma figura importante e continua até hoje sendo uma figura importante para todos nós, né? Apesar de ser um batista, ele é uma figura importante para todos nós que somos chamados de protestantes. Ele é uma figura importante porque ele foi defensor do calvinismo entre batistas, né? Ele ajudou a estabelecer uma teologia reformada naquele tempo dentro do movimento batista particular, que é esse movimento que a gente falou inicialmente, né? Influenciando a formação da futura Confissão de Fé Batista de 1689. Essa confissão de fé ela é utilizada hoje ainda como uma das principais, se não a principal confissão de fé batista reformada, tá bom? Então hoje aqui, por exemplo, até no meu estado, né, aqui em Alagoas, igrejas reformadas, elas utilizam ainda hoje dessa confissão de fé reformada de 1689 e o Benjamin ele foi um dos responsáveis por essa confissão de fé, tá? Eu não vou muito me aprofundar nela, porque o foco hoje é a gente comentar o vídeo, eu só estou fazendo uma pequena apresentação de quem foi Benjamin, tá certo? Ele sofreu grande perseguição no seu tempo e ainda jovem, né? Ele foi preso por fazer o quê? Na época, a Igreja Católica ela não permitia que ninguém pregasse, ou que pudesse, por exemplo, fazer o que ele fez, publicar um catecismo diferente sem autorização dela, tá? E foi o que Benjamin ele fez. Ele publicou um catecismo fora da autorização da Igreja Católica Romana, tá? Então, por causa disso, ele foi preso. Uma das coisas bastante interessantes que eu acho do Benjamin que ele fez, eu não sei se você sabe, se não sabe, você vai ficar sabendo, e espero que você fique maravilhado, assim como eu fiquei quando eu descobri isso, ao estudar a história da Igreja. Naquela época, no século XVII, você, se fosse para uma igreja, para um culto em uma igreja naquela época,
você ia descobrir algumas coisas, alguns elementos diferentes, né, liturgicamente falando, nas igrejas. Por exemplo, você seria um telespectador, mais um telespectador do que um participante do culto. Então, por exemplo, existia um coral profissional que na hora do louvor, que hoje a gente, né, tem um momento de louvor, de adoração ali na igreja, esse coral era responsável por cantar as músicas. E você, se fosse naquele tempo, num desses cultos, ficaria sentado na cadeirinha, ouvindo eles cantarem. Você não cantava, né? Você era um telespectador, né? Daquilo que estava acontecendo, do culto que estava acontecendo. E Benjamin, ele traz uma renovação nisso, defendendo que todo o cristão no culto deveria ser participante do culto também e não ficar só assistindo o culto acontecer. Trazendo algo que hoje, isso é muito falado mais nas igrejas reformadas tradicionais, né? A gente chama de canto congregacional. Tá? Isso é mais defendido no meio dessas igrejas. Né? Igrejas mais independentes, elas às vezes até desconhece o que de fato é o canto congregacional, como é que ele surgiu, né? E a gente está falando aqui algo muito importante para principalmente quem é de igreja tradicional reformada. Benjamin foi o responsável por trazer para nós o culto dentro do culto, o canto congregacional, tá bom? Benjamin ele ajudou a moldar, né, a teologia batista reformada no seu tempo. Ele trouxe, né, essa prática do canto congregacional que a gente falou agora há pouco, e a estrutura doutrinária que influenciaria gerações posteriores. Você tem ideia, ele foi uma das pontes, né, entre entre o puritanismo inglês da época e o batistismo reformado confessional. Tá? Então ele foi essa figura importante.